Olá, turmas maravilhosas! Vamos dar continuidade aos nossos estudos do componente curricular de arte. Lembrando, professora Lidiana, eu quase não falo o meu nome, mas eu sei que vocês já sabem. Professor presencial, obrigado pela sua atenção e auxílio aos alunos. Então vamos à revisão da aula 9.2. Sem delonga, vamos revisar os conteúdos com o tema Arte Contemporânea, parte 2. Então, fizemos abordagem aí de várias tendências artísticas, sobre arte conceitual, instalações artísticas, arte performática, land art, video art, street art, que são tendências artísticas que envolvem pintura plástica, tendências artísticas que envolvem performance, né? Performance onde o artista utiliza o seu corpo, espaço aberto, sempre fazendo reflexão, que o espectador faça alguma reflexão sobre aquela determinada temática. Então, a arte conceitual, qual as características da arte conceitual? Ela foi contrária às artes por museus e galerias, ou seja, busca o conceito, não a apreciação estética do objeto, como essas garrafas da Coca-Cola, né? Que o artista fez essa exposição, essa instalação, fazendo emergir do espectador reflexão sobre a política norte-americana no período, na década de 60 no Brasil. Então, seguindo aqui, estudantes, as instalações. Instalações são espaços onde o artista utiliza um espaço, que pode ser num espaço aberto, galerias, enfim, em um prédio público, a exposição de elementos, né, construídos em espaços de galerias ou museus, com a exposição de elementos, que pode ser, por exemplo, como essa obra aqui, ó, sobre a guerra, né, para levantar, que as pessoas reflitam sobre aquela temática. Aqui foram questionamentos sobre a guerra, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, no qual muitas pessoas perderam suas vidas, muitas cidades também desapareceram nesse período. Então, fazendo uma crítica em relação às políticas de guerra. E a arte performática, o artista utiliza o próprio corpo, né? Elementos no qual ele busca, de acordo com a sua ideologia, né, reflexões sobre uma temática. Também originou dos eventos teatrais, ou seja, utiliza o próprio corpo, como essa performance, né, que eu falei com vocês durante a aula, no qual ele questionou os indígenas norte-americanos que foram dizimados pelos colonizadores, sobre a street art, né, a arte de rua, no qual pode ser feito por meio de intervenções em espaços abertos, urbanos, intervenções, performances artísticas e grafite, né? Como essa imagem do lado aqui, do Eduardo Cobra, um grafiteiro, né? Um artista que faz trabalhos maravilhosos aí com grafite. Videoarte utiliza o quê? De vídeos, né? Referências com a arte cinematográfica, criticando os filmes comerciais, vídeos e cultura da televisão. Então, utiliza aqui de monitores, de TV, de computador e expõe imagens, então, criticando a indústria do cinema. E, por último, além de arte, que foi a fusão da arte com a natureza. Aqui só um pouquinho, né, das características, já falei em outras aulas para vocês. Então, esses foram os temas que nós abordamos. Vamos para a atividade de sala. Vamos, momento de tirar dúvida, no qual vocês podem rever as questões e buscar analisar, entender onde errou, por que errou, e se acertou, parabéns. Então, vamos para a leitura da questão 1. Land art é um movimento artístico surgido no final da década de 1960, que faz parte da arte conceitual. Nele, o meio ambiente, espaços naturais são utilizados como base para o processo criativo e servem como parte
da experiência estética do espectador. No que se refere ao estilo da land art, assinale a alternativa correta. Então, a land art são técnicas artísticas que visam iludir o espectador? Não, podemos excluir essa questão, não é isso. Land art utiliza o quê? Ambiente natural, tipo de arte em que o terreno natural é ele próprio, trabalhado de modo a se integrar com a obra. É um espaço utilizado pelo pintor na tela, imagem utilizada para incentivar o apreço pela arte, arte utilizada como elementos de tecnologia. Então, nós podemos eliminar essas outras. Então, as características da land art é um tipo de arte que usa o terreno natural, espaço aberto, como árvores, né? A água, o sol, a areia, enfim, elementos da natureza. É o próprio ambiente do artista. Próxima questão. A arte conceitual é uma vanguarda artística contemporânea, né? Deixa a minha caneta aqui. Surgiu entre anos 60 e 70 na Europa e nos Estados Unidos. Trata-se de uma expressão artística mais pautada no conceito, reflexão e ideias, em detrimento da própria estética da arte. No que se refere à arte conceitual, analise as seções a seguir e marque a questão correta. A arte conceitual teve forte desenvolvimento da arte ambiental, arte postal e grafite, principalmente em áreas públicas. Volta da arte clássica, não podemos eliminar essa, né? Valoriza a obra de arte que se torna mais importante que a subjetividade. Também podemos descartar a 3, porque, ou seja, valoriza a subjetividade, a ideia que as pessoas formam sobre o objeto. Uso de diversos meios como performance, instalações artísticas, vídeos, textos e fotografias. Então, está correto 1 e 4. Então, eliminamos aqui, né, a 2. Então, 1 está correto e 4. Parabéns para quem acertou. Vamos a uma questão adaptada, né? Uma questão do nível de Enem, uma questão de concurso, só uma questão mais complexa aí para vocês analisarem. Observe essas imagens. Então, temos várias obras de várias tendências artísticas. Vamos ver a pergunta. O artista, ao criar o Readymade, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em questionar o que constituía a obra de arte e em uma sociedade materialista. Atacava as noções de valor material. O artista critica os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Marque a opção que apresenta o artista a que se refere o texto e sua obra. Vamos ver qual é a opção que está correta. Opção 2. Então, vamos ver se o texto aqui está relacionado também a essa obra de arte. 2, do Champ. Então, ele sim é o criador do Readymade, né? E também dessa arte conceitual. Ele utilizou aqui uma roda de bicicleta para fazer, em 1913, para fazer, então, questionamentos sobre o que é arte, o que é uma obra de arte. Né? Então, ele buscou o quê? Refletir, levantar conceitos sobre, a partir desse objeto, sobre o que é arte. Vamos para a próxima questão. Observe, então, a imagem, já trouxe essa imagem para vocês, que é uma nota de um cruzeiro sendo carimbada. Quem matou Herzog? Quem matou Herzog? Está escrito aqui, né? Quem matou Herzog? Então, vamos ver, Edicildo Meirelles, não trouxe aqui o nome do artista, mas é Edicildo Meirelles. Está aqui no texto, ó. Considerando a obra, inserções em circuitos ideológicos, projeto Cédula, Edicildo Meirelles. Julguem o item seguinte. O artista carimbou a cédula, uma cédula de dinheiro, apenas com o intuito de expô-la em diversas galerias no mundo, de museus no mundo.
o objetivo dele era expor uma cédula em galerias e museus e sim suscitar o pensamento crítico das pessoas. Vamos ver, o artista usou o recurso de carimbar as notas de dinheiro com questionamentos políticos e com caráter de denúncia. O objetivo era fazer circular entre a população informações e reflexões a respeito do regime vigente da época da ditadura militar. Então, estudante, a alternativa correta, 2, 3 e 4. Parabéns para quem acertou. Vamos a uma questão do Enem 2021, uma questão bem recente. Estudantes, lembrando, né, já falei isso para vocês, vou reforçar essa instalação, né, esse trabalho aqui feito pelo artista, né, esculturas ali dentro do mar, né, foi tema para uma questão do Enem. Nós vamos ler essa questão com bastante atenção. Como eu disse para vocês, muitas vezes nós temos dificuldade de responder uma questão de provas porque a gente não conhece o contexto da obra, né? Vamos analisar aí o período dessa instalação, desse trabalho, qual o objetivo, qual o contexto político, social, né, está diante desse trabalho aí. Então vamos lá fazer a leitura com bastante atenção? Então esse trabalho é de Taylor, com o título A Balsa de Lampedusa, uma instalação. Foi feito no Museu Atlântico, na cidade de Lanzarote, Canárias, em 2016. Por exemplo, quando houve esse trabalho, muitos de nós não vimos. Pode ser que passou nos jornais, né? Nos telejornais, foi publicado em alguma revista, mas nós não tivemos acesso, então fica difícil entender, né? Então vamos ler aqui, ó, A Balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jacques de Caires Taylor, é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa, o Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Então, esta é a imagem, aqui por outro ângulo, né? Esculturas, né, de corpos, provavelmente essas esculturas foram feitas de um material que tem durabilidade, provavelmente cimento, né? Corpos de pessoas, imigrantes, aí numa balsa, no qual eles fazem a travessia para sair do seu local de conflito, de guerra. Então, ó, Lampedusa é o nome da ilha italiana, onde a grande maioria dos refugiados, essa palavra correta, refugiados, que saem da África ou de países da Síria, Líbano e Iraque, tentam chegar para conseguir asilo no continente europeu. Na balsa estão 10 pessoas, todas têm um rosto, a expressão do abandono. Entre elas há algumas crianças, uma delas uma menina debruçada sobre a beira do bote. Olha sem esperança o horizonte. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra, exatamente o papel da arte. Então vamos seguir aqui. Além de apresentar ao público a obra, A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar a atenção para. Então essa instalação foi publicada ali, está ali o endereço do jornal eletrônico, né? Então foi publicado. Então a pergunta é: essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar a atenção para. Vamos direto à resposta. A arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade que têm de ser lembrados para não tornarem, né? Para que não tornem a acontecer. Então, estudante, olha as outras opções aqui. Pode levar ao erro. Por quê? São muito parecidas. Tem resposta que parece que é correta, né? Então, vocês leiam com atenção para que vocês percebam aí quanto as alternativas são parecidas. Então, se não conhecer, se você, por exemplo, não ter a ideia de qual é o papel da arte,
nesse caso aí, está buscando refletir sobre fatos reais que aconteceu, para fazer com que as pessoas sejam solidárias, que as pessoas reflitam sobre os fatos que prejudicam a vida das pessoas, que levam as pessoas a ter péssimas condições de vida, tendo que sair das suas localidades, como fugindo, dos conflitos de guerra, enfim. Então a arte tem essa função de trazer à tona essas reflexões, certo? Então vamos para a questão 6, sobre a arte contemporânea. Vocês vão escrever um texto buscando discutir, sobre esse tema aqui. Ó. A arte contemporânea se prolonga até os dias atuais, período esse denominado pós-moderno, propondo expressões artísticas originais a partir das técnicas inovadoras. Uma tendência inovadora da arte contemporânea é a arte conceitual. Explique o que é arte performática. Então, a arte conceitual é uma das mais contemporâneas, das formas inovadoras da arte contemporânea. Só que eu peço aqui, explique o que é a arte performática. Então, está aqui o texto. Se originou dos eventos teatrais, de artistas futuristas, dadaístas e surrealistas no começo do século XX. Esses pioneiros destruíram as fronteiras entre artista e público por meio dos happening, que era aquela forma no qual o público não tinha acesso aos trabalhos dos artistas. Então, há essa aproximação, encenado por artistas como Alan, Nova York. Em 1960, a arte performática, termo usado para os artistas que usavam ou que usam seus corpos como meio para realizar ações que podiam incorporar música, dança e teatro. Então, performance é uma forma de incorporar várias linguagens da arte, no qual o artista tem o objetivo de promover reflexões críticas sobre um determinado tema. Vocês podem pesquisar mais sobre isso. Aqui eu tenho um material complementar, que é O Sorriso de Mona Lisa, um filme bastante interessante, para que vocês possam ter aí uma visão crítica também sobre a função da arte. Esse filme O Sorriso de Mona Lisa explica que a arte não é só o domínio das técnicas, da arte acadêmica, aquele artista que faz a representação real, de uma imagem, em forma de fotografia. Não, a arte é todo esse movimento aí. Instalações, exposição de materiais, desde o mais simples possível, pode gerar, então, reflexão importante sobre as questões da vida cotidiana, da nossa vida. Então, estudantes, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Analisem de novo essas questões do Enem, façam outras questões também, não fique só nessas que nós trazemos na sala de aula, certo? Nas nossas aulas. Pesquise outras questões e vai exercitando aí, para você gabaritar lá na prova. Quero todos vocês aí escolhendo uma área maravilhosa para vocês cursarem aí o ensino superior, certo? O curso técnico também. Vocês que vão escolher aí a área que vocês querem, e eu quero saber de notícia de que todos vocês conseguiram, certo? Então, obrigado pela atenção, até a próxima aula. Fiquem com Deus.